Bem-vindos então de novo aos vídeos sobre C# e ADO.NET e vamos então continuar com esta implementação da classe CL criar BD. Neste caso, uma vez que esta classe vai ser usada apenas uma única vez, não fará sentido estarmos aqui a explorar grandes conceitos relacionados com o ADO.NET. Vamos ser muito, como dizem os ingleses, straightforward, isto é, muito pragmáticos na nossa construção, e o que nós vamos fazer aqui é simplesmente criar as condições para criar as duas tabelas, que por enquanto serão apenas duas, eventualmente serão apenas essas duas tabelas que irão compor então a nossa base de dados. Será a tabela sócios e será também a tabela, a tabela das cotas. Ora, o que eu vou fazer é criar um conjunto de tabelas, neste caso as duas tabelas, com um conjunto de colunas um pouco mais completo, para que possamos explorar, nomeadamente as datas, para que possamos explorar aqui um conjunto de outros tipos de valores, nvarchar, ntext, e para depois vermos então como é que vamos funcionar com esses valores ao longo da nossa aplicação. E vou então começar aqui por criar os dois objetos que me vão permitir criar as tabelas e as respectivas estruturas, neste caso o SQL-CE Connection, ligação, é igual a new SQL Connection, e já sei que aqui no string, ou no connection string, eu vou ao main, ok? Está aqui então no main, que é uma classe static, que portanto tem uma série de métodos ou propriedades estáticas também, e temos aqui o constring, ok? Isto significa que desta forma temos a nossa ligação pronta a ser aberta. Imediatamente a seguir vou colocar ligação.open, ok? Vamos também criar aqui o comando, ok? SQL-CE command, comando é igual a new SQL-CE command, e vamos definir para o comando.connection é igual a ligação, ok? Isto porquê? Porque agora, imediatamente a seguir, o que nós vamos fazer é, vamos criar aqui uma region, criar a tabela sócios, ok? Então vamos criar a tabela sócios. Ora, para criar a tabela sócios, eu tenho aqui já a minha ligação aberta, eu vou já fazer algo para não me esquecer, que é fazer o ligação.close, ok? Para que a ligação seja fechada. Vamos então aqui ao nosso código, criar então o command string para o comando e depois executá-lo. Então neste caso, command text, não é o command string, é o command text, é igual, e eu agora vou mudar aqui de linha para simplesmente poder estar a criar o código de uma forma mais legível. Então temos que, para criar a tabela sócios, vamos utilizar então o método de SQL create table, depois seguido de sócios. Já sabem que a utilização de letras maiúsculas não é obrigatória, eu simplesmente estou habituado a utilizar as declarações ou as palavras-chave de SQL em letras maiúsculas para facilitar a leitura. Vou agora colocar aqui um parêntese e para facilitar a leitura também vou fazer concatenações linha a linha. Isto é, em cada uma das linhas eu vou colocar cada uma das colunas e o respectivo tipo de valores ou data type que essa coluna poderá albergar. Ora, o primeiro item que eu vou colocar no sócios é o ID sócio, ok? Eu agora vou colocar aqui vários tabs, 1, 2, 3, 4 tabs, é suficiente, eu vou colocar aqui int, ok? Not null, primary key. E portanto estou a criar a chave primária na tabela sócios, ok? Já sabemos que ela vai ser fundamental para criar a integridade referencial na nossa tabela relacional. Então, agora vou colocar a vírgula, vou abrir, ou melhor, fechar as aspas e vou concatenar para a próxima linha com o próximo campo. Neste caso, nome, ok? Vamos aqui alinhar com nvarchar. Já havia referido isto, normalmente para os campos que estão destinados aos nomes, 50 é um valor muito aceitável, portanto estamos a utilizar aqui um value type, ou um type value, como lhe queiram chamar, que é do tipo string, ok? Nvarchar permite a introdução de texto, no máximo, neste caso,
50 caracteres, ok? Se nós excedermos esse número de caracteres, automaticamente irá gerar um erro a nossa aplicação. Vamos permitir que ele seja nulo, ok? Só não vamos permitir que o ID sócio seja nulo, porque não pode, ele é um elemento unique e, portanto, pela sua característica de ser primary key, ele não pode ter valores nulos. Todos os restantes nós vamos deixar, até porque vamos ter sempre cuidado de adicionar valores aos campos necessários, ok? Então vamos aqui colocar uma vírgula, um espaço, depois vamos aqui mudar de linha. Imediatamente a seguir, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui a morada, ok? Para o caso da morada, vamos continuar a colocar um nvarchar, ok? Neste caso de 100. Muito bem. Vamos colocar o código postal e reparem numa estratégia que eu habitualmente uso com alguma frequência, que é a colocação ou a criação de nomes de colunas sem utilizar os espaços, ok? Porque isto depois iria implicar que na construção de determinadas expressões de SQL eu tenho aqui a utilizar aspas ou parênteses retos, etc. Eu então para tornar as coisas muito mais simples, utilizo com muita frequência, ou praticamente sempre, o nome das colunas com underscores a separar as diferentes palavras, ok? E também sempre com letra minúscula para que não haja grandes problemas. Então aqui no código postal nós vamos colocar também um nvarchar de, por exemplo, 50. Penso que será suficiente, ok? Em seguida vamos aqui introduzir então uma variável do tipo booleano, ok? Ora, uma variável booleana será uma variável do tipo bit. Então vamos colocar aqui sexo, ok? Neste caso sexo se é de género masculino ou feminino. E então vamos colocar aqui bit. Se for 0, nós vamos aqui convencionar que o 0 corresponde a masculino, o 1 corresponde a feminino, ok? Vamos depois adicionar ainda a data de nascimento. Ora, a data de nascimento é do tipo date time, ok? Tipo date time. E esta data de nascimento irá então depois permitir-nos calcular, por exemplo, a idade do sócio. E por agora vamos deixar ficar simplesmente assim com estes campos. Eventualmente depois, a posteriori, poderemos vir a ver da necessidade de acrescentar mais campos. Neste caso, então, o que nós vamos agora fazer é fechar este parênteses que aqui está, ok? Aqui assim, vamos fechar aqui e, portanto, o command text está definido, ok? Cá está, os sinais todos bem colocadinhos, penso que não haverá problemas aqui com o código. Vamos então procurar executar, neste caso, o comando, inscrevendo a seguinte instrução, comando.execute, e agora, atenção, que é execute non-query, ok? Execute non-query significa executar uma operação que não irá retornar valores, que é o caso desta. Esta aqui só irá alterar, ou neste caso criar uma nova tabela, e portanto não irá alterar qualquer valor. Executar non-query e temos então as condições para que a nossa tabela sócios seja criada dentro da tabela, ou melhor, dentro da tabela clube, ou melhor, peço perdão, dentro da base de dados clube, ou dados, já não me recordo qual é, ok, dados, vamos criar então a tabela sócios. Vamos verificar se isso acontece, ok? Vamos executar, ok, aparentemente, ok, não foi executado este código e eu vou explicar porquê, por uma razão simples, porque a base de dados já existe. Existindo a base de dados, automaticamente ela não vai ser alterada. Então vamos aqui apagar a base de dados e agora sim vamos criar e vamos ver se existe algum erro, ok? E aparentemente parece-me que não há nenhum erro. Vamos verificar, cá está, dados.sdf já tem aqui um tamanho diferente, vamos fazer aqui um duplo clique, ok? 1, 2, 3, 4 é a password que nós utilizamos para facilitar as operações, clicamos no ok, cá está a tabela sócios, ok? Vamos aqui ver e reparem, a tabela sócios tem então o ID sócio, nome, morada, código postal, sexo, data de nascimento, from sócios. Eu vou aqui fazer um select asterisco from sócios. Eu não quero utilizar este programa. Vamos aqui, se calhar, alterar o open with. Vamos aqui ao nosso browse. Eu sei que coloquei aqui algures o programa. Onde é que ele estará agora?
eventualmente aqui no Program Files. Ok, e eu tenho que ir ver aqui, vamos aqui colocar o ambiente de trabalho, vamos ver onde é que está aqui o database.exe, e obviamente está no ambiente de trabalho, então vamos levar aqui os nossos dados para serem abertos com o programa que está no desktop, que é aqui o database.exe, ok? Open, ok, apply, ok. Vamos então abrir, duplo clique, cá está, ok, 1, 2, 3, 4, ok. Temos então a nossa tabela sócios com as nossas colunas criadas, ok, sem qualquer espécie de problema. Reparem, cá está então a nossa chave primária ID sócio, depois o nome, morada, código postal, tudo em varchars. Temos o sexo, que é do tipo bit, 0 ou 1, e o data de nascimento, que é um item do tipo date time, ok? Vamos então aqui ainda, no entanto, acrescentar um outro parâmetro. Eu vou aqui clicar em disconnect para que não esteja conectado. E vamos colocar aqui, no entanto, ainda um outro parâmetro que agora me recordo, que muitas das vezes também coloco, que é o atualização. E o atualização também será um date time, cujo valor nunca será definido pelo utilizador, mas sim internamente sempre que algum dado for inserido ou atualizado na base de dados, ok? Será, nomeadamente, a data do momento no qual os registros são inseridos ou alterados. E, portanto, pode vir a ser necessário para nós depois procurarmos qual foi a última alteração feita na base de dados, ou neste caso na tabela sócios, ok? No próximo vídeo vamos então construir aqui a tabela cotas, na qual iremos ter então a criação de uma relação entre a tabela cotas e a tabela sócios.